Paz de Deus, irmãos, uma feliz Páscoa a todos. Nós estamos fazendo mais um vídeo culto, mais um momento de bênção que nós entendemos Deus nos tem dado, um momento de reflexão profunda, agradecendo a Deus. Talvez nunca a Páscoa fez tanto sentido para nós como nesse dia. Assim como na passagem do povo do Egito, no seu êxodo, na sua saída de 400 anos de escravidão, de 430 anos no Egito, ali experimentaram aquela noite em que eles ficaram todos fechados em suas casas, com suas famílias e vizinhos, e o sangue do Cordeiro às suas portas lhes guardavam daquele que vinha para destruir os primogênitos. E foi um evento extraordinário da Bíblia, e essa Páscoa que hoje nos é representada através do sacrifício de Jesus Cristo, da sua morte, do seu flagelo, da sua morte e da sua ressurreição. Então hoje a nossa Páscoa talvez seja uma das mais representativas, porque verdadeiramente nós estamos aguardando aquilo que Deus, por sua imensa misericórdia, estará fazendo nas nossas vidas. Aguardamos também uma libertação grande, profunda, algo que nos leve mais perto de Deus e que nos faça entender melhor o seu projeto para as nossas vidas. Deus abençoe os irmãos. Hoje será um culto totalmente diferente, né? Haverão aí algumas apresentações, nossos pequeninos, os louvores, enfim, tudo, queridos, é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Que seja um culto perfeito para a glória de Deus, não pela perfeição do homem, mas pela presença do Espírito Santo na vida de cada um que contribuiu para podermos oferecer o nosso melhor para Deus. Um bom culto, que Deus abençoe. Vamos ouvir tudo que Deus tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Paz de Deus com todos os irmãos. Muito feliz de estar aqui gravando esse vídeo para que nós pudéssemos hoje falar um pouquinho sobre a Páscoa, né? Irmãos, dessas últimas 2-3 semanas, né, que nós estamos aí nesse período de reclusão, digamos assim, né? Desde o início, o Senhor tem colocado no meu coração uma palavra, e eu tenho orado a respeito disso em relação às nossas famílias, em relação às famílias da igreja, em relação à minha família. E o Senhor me remeteu à minha memória lá no livro de Êxodo, na primeira Páscoa, que nós temos o registro, né? E eu queria aqui compartilhar com os irmãos em Êxodo capítulo 12, onde foi instituída a Páscoa, né? Diz assim a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. É bastante interessante já esse primeiro versículo, irmãos, porque até então o povo judeu tinha um calendário, né? O calendário que eles seguiam era e Deus mudou. Aí no meio do caminho, Deus mudou o calendário do povo judeu. E esse mês que tudo isso aconteceu, essa mudança, era o mês de Nisan. Esse mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Muito interessante, irmãos, porque essa mudança ela tinha um propósito, né? Quando a gente lê aqui essa palavra da primeira Páscoa, naquele momento, naquela época, Deus já estava anunciando o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Tudo isso que aconteceu aqui já era o prenúncio de tudo que ia acontecer com Jesus lá na crucificação. O povo estava há 400 anos escravizado lá no Egito. Então, a Páscoa, o primeiro sentido da Páscoa é recomeço, é a saída do povo daquele momento de escravidão, é a retirada do povo daquele momento. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Irmãos, o Senhor colocou assim grandemente no meu coração como Ele se preocupava desde o início com família. Isso sempre esteve presente no coração de Deus. Como é importante nós estarmos reunidos em família. Então, aquele momento da primeira Páscoa que o Senhor ali deu as instruções para Moisés,
a instrução era que cada família tivesse um cordeiro. Não era um cordeiro por pessoa, era um cordeiro por cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Irmãos, o amor de Deus, através de Jesus Cristo, ele tem que ser transbordante. Ele não pode ficar só dentro da sua casa, só dentro da sua família. Ele tem que se espalhar, nós temos que compartilhar. Então, esse é um momento que o Senhor nos coloca com as nossas famílias, para que nós, através desse canal da internet, por exemplo, que nós estamos utilizando nesse momento, é um momento de nós compartilharmos, é um momento de nós dizermos para os nossos vizinhos, para os nossos parentes que estão distantes, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que Jesus se preocupa com a sua família. Jesus está preocupado com a sua família e Ele está preocupado que você leve essa mensagem de amor, essa mensagem de esperança para todos os povos, para todas as pessoas, para todas as famílias. Então, quantas vezes nós estamos no momento, vivendo só dentro do nosso mundinho, dentro da nossa redoma muitas vezes, não nos preocupando em compartilhar o amor de Deus, não nos preocupando em dizer para as pessoas o quanto Jesus é misericordioso, o quanto Jesus é salvador, o quanto Jesus é perdoador. Então, essa palavra, eu creio que ela vem para colocar isso no nosso coração e fazer com que nós nos despertamos para um novo momento. É um momento em que o Senhor está requerendo de nós. Nunca como se houve antes, irmãos, nós tivemos um momento no mundo, nesse Brasil, nesse país, nessa nossa nação, onde os povos estão se juntando, as pessoas estão orando, as pessoas estão buscando. É óbvio que nesse momento houve um motivo mais específico, essa pandemia, essa coisa tão terrível que se alastrou pelo mundo. Mas, irmãos, em tudo há a permissão de Deus. Em tudo há um posicionamento de Deus nos afrontando e nos colocando na posição em que nós precisamos buscar, em que nós precisamos levar a palavra do Senhor para as pessoas. Logo mais aqui, irmãos, no versículo 5, ele diz assim: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. O cordeiro tinha que ser sem defeito. Durante 4 dias, ao 10º dia, o chefe daquela família, o pai daquela família, ia pegar aquele cordeiro. Ele tinha que ser completamente perfeito, ele não podia ter nada, irmãos, ele tinha que ser perfeito. Irmãos, isso já estava anunciando o Cordeiro, Jesus Cristo, que viria. Ele estava anunciando que o Cordeiro de Deus era um Cordeiro perfeito. Jesus foi perfeito, Jesus é perfeito, e esse Cordeiro que foi instituído por Deus, é Ele que veio trazer a salvação para nós. Se hoje nós podemos estar aqui reunidos, cada um na sua casa, cada um na sua família, é porque um dia Deus disse para Moisés, disse para o povo, para que o povo pegasse um cordeiro, e esse cordeiro tinha que ser sem defeitos, porque ele já estava anunciando que lá na frente haveria um cordeiro que tinha que vir aqui a essa terra. E esse cordeiro não podia ter defeitos, para que ele pudesse ser morto, para que o sangue dele pudesse ser jorrado lá na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos ter o direito de ser salvos, o direito do resgate das almas. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, na casa dos que comerem. Irmãos, esse é um dos versículos que me chama muita atenção, e esse o Senhor vem colocando ele no meu coração já desde o começo de tudo isso que estava acontecendo. Não foi à toa que Deus deu essa instrução lá para Moisés, que ao sacrificar o cordeiro, o sangue desse cordeiro, ele tinha que ser passado nos umbrais das casas, nos umbrais das portas do povo hebreu. Irmãos, é tão interessante que a palavra de Deus, ela se revela de uma forma muito especial. Fala que tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta.
Umbral, irmãos, significa mezuzá, né? No hebraico, mezuzá. Os hebreus, os judeus, eles têm esse hábito, né, de ter a mezuzá, como se fosse um objeto que eles colocam nas portas das suas residências, e dentro dessa mezuzá tem lá a lei, né, tem lá a lei de Moisés. E os umbrais ali, ele estava pedindo para que fosse passado nos umbrais e na verga da porta. Então, olha que interessante, irmãos, na verga da porta e nos umbrais, já anunciando a cruz, onde o sangue do Cordeiro perfeito iria ser derramado. E é tão importante isso, irmãos, para que nós pudéssemos pensar nessa hora que o sangue, ele ficava do lado de fora. Irmãos, Deus colocou isso tão profundamente no meu coração, o sangue ficava do lado de fora. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje nós estamos passando por esse momento, e eu creio que cada oração que nós fizermos, pedindo para que o Senhor continue cingindo as nossas portas, os nossos umbrais, as nossas vergas com o sangue dele, mal nenhum vai chegar à nossa casa. Essa doença não vai atingir a nossa família, esse vírus não vai chegar até as nossas casas, porque por onde esse vírus passar, quando ele chegar na porta da tua casa, que ele vê o sangue do Cordeiro passado, ele não vai entrar, ele não vai adentrar a tua casa, e ele não vai atingir nenhum dos seus. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Irmãos, por que o cordeiro tinha que ser queimado, tinha que ser assado? Porque o fogo na palavra de Deus significa juízo, e o Cordeiro de Deus trazia consigo juízo. Irmãos, que palavra maravilhosa, que bênção tremenda que o Senhor, já naquela época que o povo estava lá escravizado, 400 anos o povo hebreu ficou escravizado. E nesse momento, quando Deus instituiu essa Páscoa, quando Deus deu as instruções para Moisés, isso daqui já estava sendo tudo previamente anunciado, irmãos, daquilo que Jesus ia passar lá na cruz do Calvário. Desta maneira o comereis, lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Irmãos, eu me atentei para essa palavra, pressa. Por que Deus falou isso para Moisés? Por que será que Deus falou que tinha que ser com pressa, que eles tinham que fazer isso? Irmãos, nós temos que ter pressa. Nós precisamos ter pressa. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já foi morto, já ressuscitou. Glórias a Deus por isso. Irmãos, é tempo de pressa. É tempo que nós precisamos estar cada dia mais perto de Deus, cada dia mais próximos da volta dele. É pressa, irmãos, é pressa. Esses dias, comentando com a minha família, nós estamos aqui reunidos, minha mãe, meu esposo, minha família, e há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, a gente já ouvia falar, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas isso naquela época parecia algo assim tão longínquo, algo que ia demorar tanto para acontecer. Mas, irmãos, os sinais dos fins dos tempos, eles têm nos provado a cada dia que isso está cada vez mais próximo. Está cada vez mais próximo. É por isso, irmãos, que Deus quer pressa. É por isso que muitas vezes Deus tem permitido tantas e tantas coisas acontecerem nesse mundo e conosco mesmo, para nos afrontar, para nos colocar realmente na posição de estarmos prostrados diante dele, de estarmos prostrados diante de Cristo, irmãos, para pedir a misericórdia dele, para estarmos realmente garantindo a nossa salvação. Foi por isso que naquele dia, naquela tarde, o Senhor Jesus foi crucificado e o sangue dele verteu naquela cruz, irmãos, para que nós tivéssemos hoje pressa realmente de estarmos próximos dele, pressa de nós estarmos fazendo concerto com ele. A Páscoa, irmãos, é momento de recomeço.
recomeço. O povo estava cativo durante 400 anos e Deus instituiu que a Páscoa seria um recomeço para aquele povo, onde aquele povo ia ser restaurado das suas famílias, onde aquele povo ia ser restaurado da sua dignidade, onde aquele povo ia poder produzir, onde aquele povo tinha uma promessa. Aquele povo era um povo da aliança, aquele povo era um povo que já tinha uma aliança com Deus. E Deus levantou Moisés para que Moisés realmente pudesse estar guiando o povo para a terra prometida. E esse é um momento que Deus também nos coloca de um recomeço, irmãos. Recomeço para que nós pudéssemos voltar os nossos corações para Deus, para que nós pudéssemos novamente acender a chama, irmãos, acender o avivamento que nós precisamos ter diante do Senhor. Ao avivamento do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa queimar, precisa arder nos nossos corações. Esse é um momento que o Senhor preparou, irmãos, de recomeço, de avivamento para o povo dele, irmãos. Esse é um grande momento que o Senhor preparou. Nós precisamos entender isso e precisamos realmente deixar que o Espírito Santo entre nas nossas vidas e que ele arda no nosso coração, ele arda no nosso espírito, a vontade de servi-lo, a vontade de estar cada dia mais realmente jejuando, orando, buscando e levando para todos os povos, para todos aqueles que nós pudermos compartilhar essa palavra, irmãos. Que momento maravilhoso, glórias a Deus por esse momento. Não vamos murmurar, irmãos, desse momento que nós estamos reclusos. Não vamos murmurar sobre tantas coisas. Vamos dar glórias a Deus, vamos agradecer a Deus. A palavra de Deus disse que em tudo dai graças. E nós precisamos todos os dias, irmãos, nos ajoelhar diante de Deus nesses momentos e dizer: Senhor, muito obrigada. Senhor, eu te agradeço pelo meu pão de cada dia. Senhor, eu te agradeço pela minha família. Senhor, eu te agradeço pelo livramento da minha casa. Senhor, continua passando o teu sangue. Irmãos, onde o sangue de Jesus está, o inimigo não tem poder. O inimigo não tem poder. É por isso que Jesus precisou morrer na cruz. Aquele sangue precisou verter. Porque naquele momento, irmãos, naquela cruz, o diabo foi derrotado. Jesus venceu a morte e ele ressuscitou. Irmãos, o corpo de Jesus ficou intacto depois da morte. O bicho não comeu, nada aconteceu com o corpo de Jesus, porque era um cordeiro perfeito, era um cordeiro que não tinha mancha, era um cordeiro que não tinha pecado. Ele foi examinado de todas as formas, irmãos. Quando ele chegou ali, no domingo de Ramos, entrando em Jerusalém, os fariseus o examinaram de todas as formas, da mesma forma como aqueles 4 dias, aquele cordeiro naquela época lá do Egito, precisava ficar ali sendo examinado pelo pai de família, para que ele não tivesse nenhum defeito. Jesus também passou por isso, irmãos, e os fariseus não encontraram nenhum pecado em Jesus, nenhum pecado. Glórias a Deus por isso. Senhor, obrigada, Jesus, por esse momento maravilhoso, Jesus. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Irmãos, que palavra maravilhosa, que momento maravilhoso. O poder que tem o sangue de Jesus, o poder que tem o sangue do Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Irmãos, na sua casa, onde tiver, as pessoas que estiverem contigo, o sangue de Jesus está junto e nada, nenhum mal vai atingir nenhum de vocês. Que o Senhor Jesus possa te abençoar. Que essa Páscoa, que este momento possa ser um momento de recomeço para você, para a tua família, para a tua casa. Irmãos, eu creio, como já tivemos compartilhando isso com alguns irmãos da igreja, nunca mais nós seremos os mesmos depois que passar essa pandemia. Nunca mais o povo de Deus vai ser o mesmo. Nunca mais o povo de Deus vai esquecer. E esse momento é um momento que Deus estará nos trazendo à memória, porque Ele há de nos livrar, Ele há de nos libertar, com o seguinte propósito, irmãos, que nós precisamos nos reavivar, nós precisamos buscar mais, nós precisamos estar cada dia mais na presença de Deus.
Que o Senhor Jesus possa abençoar você, que o Senhor Jesus possa abençoar a sua família e que o Senhor Jesus possa estar te dando um novo recomeço nessa Páscoa. Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor podiam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo Rei e Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor podiam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio
graça de Deus com todos os irmãos. Nós gostaríamos de estar agradecendo primeiramente ao Senhor por mais um dia que Ele nos deu, né, por mais um ano, por estarmos aqui na presença dEle, né, não com o corpo físico, né, no templo dEle, na igreja, mas o tempo todo em oração. A gente tem jejuado aqui em casa, a gente tem louvado com as crianças, a gente tem feito um culto familiar, né, porque grandes coisas o Senhor tem para o povo dele, né? E o que eu peço para o Senhor é que Ele guarde cada família, guarde cada criança, guarde cada idoso, guarde cada pessoa que tem que se retirar do seu lar para estar trabalhando, para estar levando sustento às suas famílias, né? Todos nós sabemos que todos têm passado por uns dias difíceis, mas o Senhor tem suprido tudo, né? Eu dou graças a Deus pela nossa igreja, que é uma igreja muito unida, pelos irmãos, as irmãs de oração, né? E falando em oração, tá sempre comigo todos os dias o nome das crianças, com a letrinha delas mesmo, foram elas que têm feito, e eu intercedo por todas elas aqui, né? E eu gostaria de deixar uma breve palavra para os irmãos nesse culto de Páscoa. Nós temos preparado muitas coisas, né? Nós por um ano tivemos orando, o Senhor tem colocado um louvor para as crianças estarem apresentando, mas no momento certo elas vão estar ali, né? Apresentando algo para o coração do Senhor, né? Então a palavra que eu gostaria de está no livro de João, capítulo 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu uma pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com os outros discípulos e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não estava, mas enrolado num lugar à parte. Glória a Deus. Então entrou outro discípulo também, que chegara primeiro ao sepulcro, que o viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tomaram, pois, os discípulos para casa, né? Irmãos, nós viemos nos despertar que Jesus ele tem nos dado sinais de que ele voltaria. E esses lençóis dobrados ao lado do sepulcro são estes sinais, né? Então, nós não nos desesperamos, nós não ficamos aflitos. Por quê? Porque nós temos os pés firmados na rocha. Nós temos a certeza de que esse Jesus vive dentro de nós, que o Espírito Santo de Deus vive e reina em nós, né? Nós temos passado para as crianças que o reino do Senhor vive em nós. Então a gente tem exercitado muito isso em salinha, né? E tem até um material que a tia Adriane deixou com nós, né? No Peniel eu peguei esses materiais, né? A gente tem pincelado algumas coisas, mas a gente está preparando aulas, a gente está, né, nos dispondo de estar com as crianças, né? Eu não sei como que vai ser feito, a tia Gilmar, a tia Fabiola também está preparando algumas coisas, né? E nós estamos assim dispostas a estar com essas crianças, né? Elas têm nos perguntado muitas coisas, né? Tia, o que está acontecendo? Tia, por que nós não estamos indo à escola? Tia, então o que eu quero deixar, né, para os pais e para todos os irmãos da igreja é que nós estamos num período em que nós precisamos estar acolhidos.
não todos estar na igreja, não todos estar na casa da família mais próxima, né? Se for preciso, por um período curto, né? E o que nós quisemos, assim, passar para todos é que nós estamos aqui em oração por todos, jejuando por cada irmão, né? Porque nós temos, assim, sentido que cada um, assim, sente falta daquele abraço, sente falta de uma palavra, sente falta de estar em comunhão com a igreja, né? Mas graças a Deus nós temos a internet aí que transmite, nós temos os vídeos desses irmãos preciosos que fazem as edições, né? Glória a Deus. E a gente preparou algo para vocês com as crianças e que vocês recebam de coração. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na santa paz de Jesus. A paz, irmãos, hoje eu vim aqui ler o João 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo pecado e da justiça e do juízo. A paz de Deus com todos. Eu vou orar, porque eu não sei ler aqui, tá? Senhor, meu Deus, obrigada por esse dia que nós estamos. Abençoe a mamãe, abençoe o papai, abençoe a Sara, abençoe eu, abençoe os irmãos da igreja, abençoe o vô José, abençoe a avó Décia, abençoe a Mel, abençoe todo mundo. Amém. A paz, irmãos. Meu nome é Bria. Eu desejo a todos os irmãos a Páscoa. Feliz Páscoa. Todos os irmãos, eu vou ler para vocês Isaías, capítulo 43, versículo 1. Só Deus resgata Israel. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Está vazia porque Jesus ressuscitou. Jesus é a nossa Páscoa. Feliz Páscoa. A paz de Deus com todos os irmãos. Eu estou aqui para ler João 11, capítulo 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Amém, irmãos? A paz de Deus com todos os irmãos. Bom, eu vou ler a palavra que fica em João, capítulo 14, versículo 19. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Amém? Paz de Deus, irmãos, eu vou ler o Salmo 106, versículo 1. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. A paz, Senhor, todos os irmãos. Amém. Hoje eu vou falar uma palavra que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê nunca pereça, mas tenha a vida eterna. O que essa palavra fala? Ela fala de amor verdadeiro, que Jesus te ama. A paz de Deus com todos. Hoje eu queria falar sobre a Páscoa. Aí vocês perguntam, o que é Páscoa?
Todo mundo fala que a Páscoa é o chocolate, o coelhinho, mas na verdade a Páscoa significa a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus foi crucificado na cruz e todos pensaram que ele tinha morrido, que ele nunca mais ia aparecer. Aí depois ele estava sepultado. Aí Maria Madalena e Maria foram até o sepulcro dele e depois elas não conseguiram tirar a pedra. Aí veio um anjo, arrastou-se a pedra e depois ele falou assim que Jesus estava vivo, que era para elas irem lá avisar os discípulos. Então agora eu vou ler. Esqueci de falar. Qual é o sentido da Páscoa? O sentido da Páscoa é assim. Então, Jesus morreu na cruz para nos salvar de todos os nossos pecados. E ele conseguiu. Vocês acham que sim, o apanhar de pai é muito ruim. Parece que vocês estão sofrendo e vão morrer. Mas a morte de Jesus foi mais dolorosa. E também, Jesus agora está no céu e sentado ao lado de Deus. Feliz Páscoa! A paz de Deus com todos os irmãos. Estamos com muita saudade dos amados irmãos. Gostaríamos de desejar uma feliz Páscoa, onde permanecemos dentro dos nossos lares, mas buscando todos os dias a presença do Senhor. Que essa Páscoa possa ser um momento de reflexão. Jesus morreu e ressuscitou para mostrar ao mundo o verdadeiro sentido da vida. Então celebre a ressurreição de Jesus, porque Ele vive, Ele venceu a morte. Poderoso é o nosso Senhor Jesus. Poderoso é o nome de Jesus. Amém? Glória, que estende
vida de cada um dos irmãos. Deus abençoe. Fiquem na santa paz de Deus. Amém? Gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade e a você que está nos permitindo entrar dentro do celular hoje. Eu gostaria de estar meditando na palavra que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8 e versículo 18. A palavra vem intitulada A Glória Futura.
considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos é revelada. E a natureza criada guarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Amém? Essa palavra, ela vem nos dizer hoje, ela vai bem de encontro ao que nós estamos vivenciando hoje, bem de encontro aos dias atuais que nós estamos vivendo hoje, e que ela novamente está sendo cumprida. A palavra do Senhor, ela nos dá a entender que nós temos que ter um objetivo, temos que estar olhando para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, e que nada, e nem ninguém vai nos impedir de chegar até Ele. Então, tanto que Paulo, ele deixa escrito aqui, dizendo que considerando que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. E o que me chamou a atenção foi que no versículo 19 nos diz assim que a expectativa da natureza criada, ela está esperando de nós, os filhos de Deus, que sejam revelados. Então, que eu e você, possamos rever os nossos conceitos, rever tudo que nós estamos vivenciando e estar buscando a libertação de tudo isso, que nós possamos estar buscando o refúgio correto através das nossas orações, através dos nossos jejuns, porque nós somos responsáveis pela mudança, mas essa mudança vai vir só através da oração. Então eu acredito que nesses dias tem muita igreja, tem servos de Deus em todas as demais religiões buscando ao Senhor em prol da mudança. Então que eu e você possamos fazer essa mudança, porque a palavra diz assim que o mundo jaz do maligno, o mundo já é dele. Então ele está aqui para reinar no mundo, mas eu e você possamos mudar essa situação. Nós devemos transformar a nossa mente, perceber quais são os nossos propósitos, quais são o propósito de Deus, E porque o propósito de Deus, ele é bom, perfeito e agradável. O Senhor tem coisas boas para nós, o Senhor quer o nosso bem, que nós possamos nos unir em oração, que nós possamos rever os nossos conceitos como servos do Senhor nesses dias na qual que nós estamos vivenciando. E que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao seu coração nessa noite. Paz de Deus com todos. Venho aqui deixar uma palavrinha só para agradecer a Deus por mais um ano de vida, mais uma Páscoa, e dizer: estou com muita saudade de cada um. Então o versículo que veio na minha mente foi: o Senhor é meu pastor, Salmo 23, O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tenho somente que agradecer a Deus, porque em meio a tantas lutas, a tantas mortes, a tantas tragédias, Deus me deu um trabalho. E eu quero agradecer nesses dias, somente agradecer a Deus e dizer que Deus é maravilhoso, Ele não falha, Ele não desampara aquele que Ele escolhe, e Ele está na vida de cada um. Então vamos dar valor a esse momento que a gente está em casa, agradecer a Deus, aproveitar ao máximo cada um, seja com palavras, seja com ações, e perdoar, e aprender a orar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. E é o que eu tenho a dizer. Saudades dos irmãos, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E confia, só confiar em Deus. Muito obrigada. Paz de Deus. O seu lugar, o amor.
Glória a Deus, irmãos. Quantas coisas lindas, maravilhosas, preciosas. Ó Senhor, obrigado. Nós vamos orar pelos pedidos de orações, todos os que chegaram até nós e muitos que não puderam. Então nós vamos nos reportar a todas as famílias, a todos os pedidos, aquilo que você tem no teu coração, você que conhece a igreja, você que não conhece, talvez pela primeira vez esteja nos ouvindo. Coloca o teu coração em Deus, é Ele que tem todo o poder. Nós intercedemos juntos, oramos uns pelos outros, né? Você que nos ouve, ore por nós oramos por vocês. É exatamente assim, um clamando pelo outro e a glória de Deus sendo derramada sobre a igreja. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos. Entregamos nas tuas mãos este culto, esta gratidão dos nossos corações, pela tua palavra já lida, Senhor Deus, pelos louvores, pelos testemunhos, enfim, por
tudo que já foi apresentado nesta noite abençoada que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos de todo o nosso coração e agora apresentamos, Deus, no teu altar os nomes, Senhor Deus, das famílias da tua igreja, dos nossos amigos, Pai. Oramos, Deus, por todas as autoridades constituídas do município, do estado, da nação. Pedimos sim, Deus, que o Senhor tenha compaixão das nossas vidas, Senhor, porque tua palavra diz que quando o justo governa, Senhor, o povo, Senhor Deus, tem folga em seus corações. Ah, Deus, mas quando somos, Senhor Deus, Pai, muitas vezes governados pelo ímpio, Senhor, a tribulação cai sobre as nossas vidas. Por isso nós oramos e pedimos sabedoria a todos os nossos governantes. Pedimos, Deus, que o Senhor esteja com eles e que neste momento em que a nossa nação e todas as nações da terra estão passando, Deus, por uma situação inigualável, nós nos rendemos a Ti, assim como Cristo, surgindo ali, ressurgindo da morte, nos trouxe a grande esperança. Nós aguardamos com o coração colocado no Teu altar uma libertação profunda, Senhor, e uma transformação poderosa sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação. Clamamos no nome de Jesus, intercedemos por todos, Pai, por todas as famílias da Tua igreja, por todos os necessitados, para que o Senhor nos socorra, para que o Senhor faça de nós instrumentos nas Tuas mãos e possamos, Deus, nos ajudar mutuamente, nos servindo realmente, Senhor Deus, uns aos outros e permitindo, Deus, que a Tua glória, a Tua graça, o Teu poder se manifeste no meio de todas as famílias. Cura, Senhor Deus, liberta, transforma, sustenta, resgata, Senhor Deus, em nome de Jesus, que seja um tempo, Deus, precioso, que o Senhor continue fazendo a Tua obra maravilhosa na vida de cada um de nós. Obrigado, Deus, nós entregamos tudo nas Tuas mãos e no Teu altar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, muito obrigado, nós Te agradecemos mesmo, Pai. Entregamos todas estas famílias, toda a nossa vida, toda a nossa história nas Tuas mãos. Nós queremos agora ouvir a palavra, que Deus possa abençoar a nossa irmã Mira, que estará nos ministrando hoje aquilo que Deus trouxe ao seu coração e que todos nós sejamos abençoados por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. A paz de Deus, meus queridos irmãos, com muitas saudades nós nos saudamos e agradecendo a Deus por essa oportunidade para mim, né, que tenho dificuldade com as câmeras, mas estamos aqui no nome santo de Jesus e por Ele, para a glória dEle, que nada somos, nada temos, mas louvamos a Deus por essa oportunidade de Páscoa. E Páscoa para nós cristãos, nós entendemos bem o que significa. E todas as vezes que tomamos a ceia e relembramos da morte, do sacrifício de Jesus, tem sido a nossa Páscoa. Mas eu gostaria de meditar com os irmãos alguns versículos que o Senhor tem colocado nos nossos corações e para nossa meditação, nosso crescimento espiritual, nosso fortalecimento. Eu tenho certeza que todos nesses dias têm lido mais a Bíblia, têm louvado mais, têm cultuado mais, até muito mais do que na igreja, porque tem sido realmente um momento de reflexão, um momento de pensarmos nas nossas vidas, refletirmos, nos inclinarmos mais diante desse Deus Todo-Poderoso. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia ou o seu celular, né? Que é tudo mais moderno hoje. No livro de João, capítulo capítulo 8, verso 36. Desculpe, são os óculos. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Acredito que a grande maioria conhece a história do povo de Israel, povo eleito, escolhido pelo Senhor, separado. Não que Deus não amava os outros povos, mas foi um povo que entendeu que Deus é maior que o sol, maior que a lua, maior que as estrelas, do que a natureza, porque Ele criou todas as coisas. E esse povo pôde entender, e foi um povo que agradou ao coração do Senhor. E esse povo
o Senhor cuidou assim de uma maneira muito especial. E nós vamos aí um pouquinho para frente na vida de José, que foi levado cativo ali para o Egito e ficou ali sofrendo um bom tempo, até que o Senhor o salvou de uma maneira gloriosa. Ele se tornou governador do Egito e foi uma bênção na vida daquele lugar, dos seus familiares. O Senhor o salvou de todas as maneiras e pôde salvar através também da vida dele. E depois da morte de José, o faraó que veio depois da morte dele, como não o conheceu, não sabia muito ou não quis ter interesse, né, pela história de José, ele começou a ficar meio preocupado com o crescimento do povo de Deus em número, né, crianças nascendo e cumprimento da palavra do Senhor na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, que o povo se multiplicaria muito como as estrelas do céu. E esse faraó começou a ficar preocupado porque esse povo parecia mais poderoso, porque crescia muito e de repente poderia até se juntar com os outros inimigos e lutar contra o Egito. E ele começou a perseguir e começou a pôr cargas em cima do povo de Deus e eles se tornaram escravos. Acredito que a maioria conhece essa história. Eles habitaram no Egito, no seu total, antes da saída, da bênção, do êxodo, que o Senhor operou milagrosamente ali na vida deles, um êxodo que quer dizer saída, né? Assim, cheio de poder, cheio de milagres. Eles habitaram 430 anos. Não foram todos esses anos que eles foram escravos, mas habitaram no Egito 430 anos. Foram gerações e gerações, muito sofrimento, muita angústia, até que um dia eles se inclinaram e realmente se humilharam diante da presença do Senhor, começaram a reconhecer novamente o senhorio de Deus e clamaram. Nesse clamor, o Senhor levantou Moisés, né, que foi criado ali como egípcio, e toda a instrução, todo o treinamento, tudo de melhor ele recebeu, mas aí o Senhor o separou para começar a libertação do seu povo. E Moisés foi preparado, teve um encontro maravilhoso com o Senhor, e o Senhor o trouxe de volta para o Egito, que ele saiu, aquela história toda que os irmãos sabem, né? Matou o egípcio, foi para lá em Midian, passou um bom tempo, casou-se e tudo, e aí ele teve aquele encontro maravilhoso com o Senhor. O Senhor já manifestando o seu poder, mostrando toda a sua, ou quer dizer toda não, parte da sua glória para Moisés. E Moisés foi, não com muita prontidão, né? Porque às vezes o Senhor nos chama e nós às vezes não estamos tão prontos assim. Mas quando ele viu o poder de Deus, Moisés não conhecia o Senhor, mas quando o Senhor se manifestou a ele, ele entendeu toda aquela grandiosidade que Deus tinha para libertar o seu povo, e ele viu o poder de Deus, ele não teve como mais dizer não, e ele foi ali e chegou diante de Faraó e todo aquele pessoal que já o conhecia, e falando as palavras do Senhor: deixa meu povo ir para prestar-me culto, deixa o meu povo livre, porque o desejo de Deus para as nossas vidas
sempre foi sermos livres. Alguns podem indagar, por que então somos chamados de servos de Deus? Mais para frente nós vamos falar um pouquinho disso. Mas Moisés foi e Deus trabalhou poderosamente, foram as 10 pragas, o povo do Egito viu grande parte do poder de Deus, do que Deus é capaz, do que Ele pode fazer, porque Ele é dono de tudo. E aí o Senhor falou com o povo dele, vocês vão se preparar para a saída. A última praga, a derradeira praga, será para que vocês saiam, sejam praticamente expulsos, porque eles não vão suportar. E ainda todos os anos de escravidão, o Senhor ainda preparou para que eles saíssem de mãos cheias, Os egípcios entregavam ouro, prata, bronze e tantas coisas para que o povo de Israel saísse dali. E o Senhor falou, vocês vão se preparar para um momento muito especial, porque passará um anjo destruidor e ele vai tirar a vida de todos os primogênitos dessa terra, do Egito ali. Todos morrerão. E para que vocês sejam poupados, e é interessante uma coisa, antes de nós falarmos do sangue do Cordeiro, é interessante que, se nós analisarmos o poder de Deus, Deus não precisaria pedir para que eles fizessem todo aquele ritual, todo aquele aparato, porque Deus nos conhece, Deus sabia quem eram os egípcios, então não teria tanta necessidade de... Mas, atrás dessa ordenança do Senhor, o Senhor estava ali procurando ver a obediência também. E aí o Senhor falou para os filhos de Israel, vocês vão pegar um cordeiro sem defeito e vão matá-lo, pegar parte do sangue, vocês vão passar nos umbrais das portas, todos os lados das portas, e vão... esse sangue, quando o anjo destruidor passar, se as casas que estiverem marcadas com esse sangue não serão atingidas, Os primogênitos não morrerão. Os que não tiverem, isso acontecerá. E aí eles pegaram um cordeiro de 1 ano e mataram e tiraram o sangue e passavam nos umbrais das portas, e chegou o anjo destruidor. E passou, e os filhos de Israel, alguns egípcios que se recolheram ali, aceitaram o chamado do Senhor, eles foram poupados. E nessa preparação, que seria a Páscoa, a verdadeira Páscoa, porque o nome Páscoa quer dizer passagem, e a primeira passagem foi do anjo, que o anjo passou por cima das casas que estavam marcadas. Então, a passagem por cima foi um livramento, Então, foi a primeira passagem. Essa preparação da Páscoa também, o Senhor falou, vocês vão matar o cordeiro, vão assá-lo, vão comer pães asmos, que seriam pães sem fermento, sandália já calçado, tudo prontinho para saírem. Tem que ser uma coisa assim, apressadamente. Vão comer, vão fazer aquela separação das famílias, as menores, as maiores, vão se juntar e vão sair apressadamente dali. E assim eles fizeram, saíram e foram para a grande libertação, O Senhor colocou assim uma alegria, eles estavam extasiados, porque foram gerações e gerações, essa última geração, não sabemos
quantos são os anos dessa última geração que ficaram, né? Eu não cheguei a me aprofundar nisso, mas saíram assim numa alegria. Imagina, irmãos, nós estamos aqui nas nossas casas, né? Pouquinho tempo. E muitos já têm se sentido como se tivesse 430 anos no Egito, ou sei lá, 300 e poucos anos, né? Não sei quantos anos foram de José até o começo ali da perseguição do faraó, mas muitos de nós, né, já temos sentido que estamos numa prisão, estamos totalmente sem poder sair. Parece que até o quintal da nossa casa se tornou uma prisão. Tem pessoas que estão tão dentro ali da sua casa que não tomam nem um solzinho, nem nada. Então, eu imagino a alegria. E assim será a nossa também, né? Claro, quando pudermos voltar a sair para as ruas, trabalhar normalmente, ir à igreja junto, poder abraçar nossos irmãos, porque tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso, mas há um tempo determinado para todas as coisas. E aí eles foram, logo após Faraó se arrependeu e levou o exército dele para persegui-los, e eles ficaram diante do mar. E ali o Senhor, mais uma vez, poderosamente, abriu o Mar Vermelho e eles passaram, atravessaram. E na passagem do mar, logo depois que eles viram mais uma vez o poder de Deus, Miriam dançou, Moisés cantou, né? Há um cântico de Moisés, está em Êxodo, e eu imagino que enquanto Moisés cantava, o povo todo saltava de alegria, pulava. E depois, passado 3 dias já no deserto, eles caminhando, né? E acabando já a água, a comida. Aí foi a primeira vez da murmuração. Eles murmuraram, tá? A passagem do Cântico de Moisés está em Êxodo, capítulo 15, 15 em diante, né? Moisés louvando. E já no mesmo capítulo 15, no verso 23, eles, com muita sede, começaram a murmurar contra Moisés. Mal sabiam eles que eles estavam murmurando contra Deus. E no capítulo 15, eles chegam perto de águas, né? Porque Moisés clamou ao Senhor, falou: Senhor, o povo está sedento, estão murmurando, estão reclamando comigo aqui, né? Nos concede água. E eles chegaram ali, perto de um ribeiro ali de águas. Só que quando eles chegaram e experimentaram, as águas eram amargas, impossível de beber. E aí eles falaram: como que nós vamos beber essa água? Não tem condição, essa água é fora de questão. E murmuraram, reclamaram muito. No 24, os irmãos podem ler isso. E foi a primeira vez que o povo começou a murmurar. Interessante que é logo depois de 3 dias da vitória, 3 dias da libertação, o povo começou a murmurar, a dizer que assim não dava. E aí foram, né? Continuaram. E na caminhada, meus queridos, na caminhada eles muitas vezes viram o poder de Deus, porque ali mesmo eles já eram guiados, né, pelas colunas, né, de fogo, e ali de uma nuvem, cobrindo-os do sol, do frio, do deserto. O poder de Deus estava noite e dia ali com eles. Mas o coração deles ainda era de escravos. Eles ainda se sentiam, alguns deles, né, nem todos,
muitos conseguiam ver o milagre de Deus e agradecer continuamente, porque já havia acontecido dentro do seu coração a verdadeira libertação. Porque às vezes nós achamos que a libertação é a nossa saída do Egito, é a nossa saída das nossas casas para voltarmos para o trabalho, para a igreja, para as quatro paredes, né? Porque a igreja somos nós. Nós entendemos dessa forma. E muitos deles, infelizmente, entendiam dessa forma. Nós temos que ter a provisão de Deus todos os dias, tem que dar tudo certinho, não podemos ter sede, não podemos ter fome, não podemos nada, tem que ser tudo perfeito. E em Atos dos Apóstolos, Paulo nos diz assim, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 25. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui bem. Diz assim: eles estavam presos, tá? Paulo e Silas. E aí a palavra do Senhor diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Interessante, né? Eles estavam presos. E estavam ali orando e louvando a Deus. Muitas vezes nós até, aparentemente, nós estamos louvando, orando, mas nós não estamos vivendo a libertação do Senhor. Paulo e Silas verdadeiramente estavam libertos, mesmo presos, mesmo enclausurados. Eles estavam libertos porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, havia libertado a vida deles. E aí eles realmente louvavam, oravam, cantavam, porque vinha da alma, a alma estava liberta. E esse mesmo Paulo, ele fala em 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos ler aqui alguns versículos rapidamente. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar e todos comeram do mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E ele fala também aqui no verso 10, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Então, esse mesmo Paulo, que estava ali na prisão, muitas prisões, né? Não foi só uma, ele aqui nos instruindo para que a gente não venha imitar os israelitas, murmurando, saindo de uma bênção e já entra numa prova ou numa tribulação ou numa perseguição e já entramos em murmuração, esquecendo da verdadeira libertação que o Senhor já operou em nossas vidas. Porque realmente o que o Senhor quer das nossas vidas, nós venhamos a reconhecer essa libertação todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Nós vamos embora dessa terra, meus queridos. Alguns pela morte, outros pelo arrebatamento, mas todos iremos. E aí, tudo vai passar. Mas uma coisa é real: Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Quando o Senhor falou para o povo de Israel que separasse um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, porque ele já estava ali comparando a Páscoa, aquela saída ali do Egito, como a morte de Jesus Cristo.
o sangue derramado na cruz. Ele é chamado de Cordeiro Pascual, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus Cristo foi comparado ali com o Cordeiro porque Jesus não tem defeito, pecado, puro, santo, fiel, totalmente perfeito. E esse Jesus perfeito, que estava na glória ali do Pai, com o Espírito Santo, a Trindade divina, e os anjos ali louvando e adorando a essa Trindade. Ele se fez carne, ele veio nessa terra para nos trazer a Páscoa, nos trazer o êxodo, para que nós pudéssemos sair do pecado, sair da maior prisão que pode dominar a vida do homem, que é o pecado. Coisas que nós pensamos, falamos, nossos medos. Eu quero dizer bem claramente que o fato às vezes de nós temermos, o fato às vezes de nós sentirmos angústia ou termos alguma dificuldade em perdoar, isso não quer dizer que nós somos escravo. Nosso irmão Nicolas sempre canta, né? Aquele hino que diz: nós não somos mais escravos do medo. O Senhor, ele veio para nos libertar. Tem situações na nossa vida que dá um friozinho na barriga, e isso é natural. Isso é natural, a própria palavra diz que nós seríamos perseguidos e atribulados, angustiados, mas não desanimados. Mas o Senhor entende às vezes esse friozinho, o medo do vírus, essa condição, o pão que diminuiu, o Senhor entende. Mas se verdadeiramente você foi livre, você foi liberto, há um cântico dentro de você, independente da situação. Independente, você foi liberto por Jesus Cristo, que deu a vida por você na cruz do Calvário. Ele veio e falou: olha, vocês vão agora, depois que eu passei tudo isso por você, todo o sofrimento pela sua vida, eu quero que vocês tomem a ceia para se lembrar de mim, para lembrar do meu sacrifício. O povo de Israel também foi chamado para fazer sempre, né? Tinha a festa da Páscoa, dos pães asmos, até hoje. Mudado algumas coisas, mas até hoje. E o povo de Deus, aquele que já teve esse encontro com o Senhor Jesus, ele, através da ceia, ele relembra o que Jesus fez pelas nossas vidas. Que realmente o Filho de Deus nos libertou e nos tornou verdadeiramente livres. Eu quero terminar dizendo para você que eu já não ando, né? Naturalmente ando numa cadeira de roda há mais ou menos 24 para 25 anos. E eu tenho seguido aí as reportagens, algumas, né? E às vezes alguns dão um prazo para isso, prazo para, né, que vamos poder voltar às atividades e tal. Aí depois eles prorrogam, porque todo mundo tá meio perdidinho, né? Mas eu, outro dia, estava aqui falando com a minha família, né? Eu falei, bem, quando volta tudo normal e eu vou continuar aqui. Talvez eu seja como que diz, a que menos sentiu, né? Esse período de estarmos reclusos, né? Acho que foi a que menos sentiu da família, porque eu já fico muito dentro de casa. Por não poder sair, graças a Deus meu marido me leva no shopping, às vezes vou, né? E principalmente vou à igreja. Então tenho tido esse privilégio de ser carregada.
mas nem sempre eu posso ir, né? Estou mais dentro de casa. E o Senhor tem trabalhado no meu coração em todos esses anos. Eu digo que talvez tudo continue igual, não sei, o dia de amanhã não me pertence. Deus pode me levantar agora, amanhã, né? Quando tudo voltar ao normal, eu posso estar andando também. Eu creio no poder de Deus. Mas se assim não for, como disse Sadraque, Mesaque e Abednego, se o Senhor quiser nos livrar da morte, Ele nos livrará. Se não, estamos aqui na presença dEle. O que eu quero dizer para você com esse meu pequeno testemunho, que o Senhor me libertou e eu sou livre para a glória de Deus, não para a minha glória, mas eu sou livre porque há uma liberdade dentro de mim. Então, claro que tem dias que eu choro, tem dia que eu fico com medo, tem dia, eu sou ser humano como todos nós somos e sentimos. Mas quando você experimenta, você, meu amigo, que ainda não teve esse encontro, e às vezes tem algumas coisas que nos impedem de ter esse encontro, ou de entender, mesmo estando nas igrejas, esse encontro com Deus, encontro com Jesus Cristo, e encontro com Jesus na pessoa do Espírito Santo, que Ele veio depois de Jesus para nos consolar, para nos dirigir, para nos orientar, para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. E o Senhor, muitas vezes, Ele tem que operar o juízo, porque Ele é o justo juiz. Ele nos ama com amor eterno. Mas muitas vezes nós temos que ser chacoalhados por algumas coisas e o Senhor permite certas coisas. Esse tempo é da permissão do Senhor. E eu quero dizer para você, viva a liberdade, viva a Páscoa. Não só comendo os ovinhos você é livre, pode comer sim o seu chocolate, mas tire o seu dia da ceia, ou que você vai relembrar o sacrifício de Jesus, para falar para os seus filhos, falar para os seus parentes, seus amigos, que Jesus é a nossa Páscoa. Ele veio para nos libertar, para nos dar uma vida ainda independente de andarmos, de não andarmos, de enxergarmos ou não enxergarmos, de termos o pão em fartura ou com menos. Ele veio para nos dar vida, alegria verdadeira. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que você possa viver essa liberdade que o Senhor te deu. E se você ainda não teve, que você abra o seu coração. As coisas que às vezes nos impedem de chegar mais próximos de Deus. Principalmente, eu quero citar uma, é o nosso eu. Porque o homem acha que ele pode. Você acorda, você levanta, você vai lá, toma seu banho, escova seu dente. É tudo muito natural, tudo muito fácil, mas não é. Quem te levanta, quem te permite levantar todos os dias é o Senhor. Quem te dá força para ir trabalhar é o Senhor. Quem traz a chuva, o sol, o vento é o Senhor. E quem nos levará dessa terra para viver eternamente com Ele, se crermos no sacrifício de Jesus, no Cordeiro Pascual, na verdadeira Páscoa, é o Senhor. Que Deus te abençoe. Muito obrigada. Agradeço a Deus por estar esse momento com os irmãos. Agradeço a Deus por vencer um dos medinhos, né, que eu sempre tive. Não gosto de câmera, mas eu gosto de estar falando da graça e do poder de Deus. Isso faz com que a gente consiga passar por cima de algumas coisas. Que Deus te abençoe e te dê a graça a cada manhã, em nome de Jesus.
Se Jesus não morresse e não ressurgisse entre os mortos, vã seria nossa fé. Muitos mártires heróis, muitos já morreram por alguém, mas nenhum ressurgiu. Dando vida eterna, dando paz, dando amor, alegria e a sua vida permanece hoje em nosso ser, como o sol no alvorecer. E a mensagem viva é que somos novas criaturas, porque Ele ressurgiu, dando vida eterna, dando paz, dando amor, alegria sendo mais que um herói, mais que libertador, pra ser nosso Senhor. Dando vida eterna, dando paz, dando amor, alegria ressurgiu, sendo mais que um herói, mais que libertador, pra ser nosso Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos queridos, Deus vos abençoe. Nós despedimos este culto agradecidos ao Senhor, que esta palavra, que toda a mensagem deste culto, ela possa fazer parte da tua vida e que o Senhor continue honrando, guardando a vida dos amados. Queridos, nós teremos uma modificação a partir desta quarta-feira. Os nossos cultos estarão sendo transmitidos por uma live ao vivo, e alguns de nós com a igreja fechada, e já estou avisando aos irmãos, a igreja não será aberta, não haverá permissão para a entrada dos irmãos, atendendo aí àquilo que a lei nos tem determinado, mas alguns de nós, com todos os critérios de segurança, estaremos então fazendo um culto lá dentro da igreja e transmitindo ao vivo. Então convido os irmãos, vai ser transmitido pelo Facebook e depois nós estaremos retransmitindo pelo YouTube. Os irmãos todos terão acesso, se Deus quiser. Mas que os irmãos estejam orando por nós, e quero dizer para os irmãos que nós precisamos
tomar a ceia do Senhor. E alguns irmãos nos têm falado em relação a isso. Eu quero, por enquanto, pedir aos irmãos que tenham uma certa paciência, que a comunhão entre os irmãos possa continuar havendo nos seus lares, os irmãos que desejarem realizar entre as famílias um momento de Santa Ceia, podem fazê-lo, orar, agradecer a Deus pelo pão, pelo suco da vide, e ali entre famílias os irmãos realizarem, mas gostaria de pedir por enquanto um pouquinho de paciência por algo que Deus tem posto no meu coração, que eu creio que muito breve, em nome de Jesus, nós voltaremos, irmãos, e quando nós voltarmos, o nosso primeiro culto será uma grande ceia, será um momento de reaproximação, um momento de comunhão profunda e plena entre os irmãos na casa de Deus. Então eu aguardo e peço aos irmãos que aguardem também este momento juntamente conosco. Que Deus abençoe vocês, uma semana abençoadíssima. Quarta-feira então nós nos encontramos através do Facebook, na live pela palavra de Deus, que o Senhor possa estar aí preparando o melhor para a vida de cada um dos amados e queridos irmãos, amém? Que Deus te abençoe. Cobre a tua cabeça onde você estiver. Senhor, muito obrigado, nós te louvamos, agradecemos por este culto, pela beleza dele, pela mensagem que o Senhor nos deu, e que ela se faça, Senhor Deus, uma fortaleza em nossos corações e motivação para vivermos cada dia mais próximos de ti, Senhor, desejando realmente fazer aquilo que está no teu coração. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, em todos os lugares, aonde houver uma alma que clame pelo Senhor, que ali esteja a tua profunda e preciosa paz, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Thank you.